Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começaremos agora nossa aula 2, né, de farmacologia, né? E aí a gente vai dar seguimento à nossa aula 1. Na aula passada foi falado para vocês os conceitos básicos como o que é um fármaco, o que é um medicamento, o que é uma droga, o que é um remédio, o que é tóxico, o que é placebo, o que é dose, o que é efeito, o que é mecanismo de ação, o que é efeito adverso, o que é princípio ativo, o que é excipiente, o que é veículo, o que é efeito colateral ou secundário, o que é terapêutico, o que é uso interno, uso externo e uso parenteral, né? E agora, para a gente dar seguimento, a gente vai falar sobre o tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É aquele tempo, né, de concentração na droga para reduzir-se à sua metade, né? Então, o tempo que a droga ela tem para se metabolizar no organismo e esse metabolismo aconteça na metade da dose, tá? O que é a vida média? A vida média significa a duração, né, da concentração dessa medicação no organismo. O que significa concentração plasmática da droga? É a concentração da droga, né, no sangue após ela ser ingerida, né, após ela ser absorvida. Então, a concentração do medicamento na corrente sanguínea, no sangue, a gente fala que é concentração plasmática das drogas, né? Quais são as respostas anormais às drogas, né? A gente tem a primeira resposta que a gente chama de tolerância, né? Que é a resistência de um determinado indivíduo a uma determinada droga, que desenvolve a médio e longo prazo, sendo necessário o aumento progressivo das doses para obter um efeito determinado. Pode ser adquirida ou congênita. O que é isso? A pessoa vai tomando a medicação numa dosagem, né? Aí seu organismo acostuma com aquela dosagem, né? Ou seja, o corpo ele teve uma tolerância daquela droga. E aí, para que o efeito seja desejado, os médicos prescrevem dosagens maiores, né? Intolerância, também chamada de hipersusceptibilidade, consiste em uma resposta muito exagerada de um indivíduo a doses normais de um medicamento. É quando o corpo de uma pessoa, né, o organismo de uma pessoa, reage diferente, né, de uma forma mais exagerada em relação à medicação do que outras pessoas, né? Alergia ou hipersensibilidade medicamentosa. É uma resposta anormal, completamente diferente da ação farmacológica característica da droga e tem como mecanismo uma reação imunológica. Esse fenômeno se produz com a primeira dose, mesmo que pequena. Então, é quando o corpo vê aquela droga como algo estranho, né? Então, não aceita e tem a sensibilidade em relação àquele princípio ativo. Aí a pessoa tem o quê? Um tipo de alergia ou hipersensibilidade em relação àquele medicamento. Hiperatividade ocorre em um paciente isolado, onde a dose de medicamento produz um efeito bem menor que o esperado já na primeira dose. Ou seja, mesmo dando a medicação, o efeito não é o esperado, né? Então a gente chama de hiporeatividade. Hiperreatividade também ocorre em um paciente isolado, onde a dose terapêutica de uma determinada droga produz um efeito bem maior que o esperado já na primeira dose. Neste caso, o organismo do indivíduo reage muito intensamente. Então, é o contrário de hiperatividade. Um reage menos e hiperatividade reage mais. Formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas são as formas físicas de apresentação do medicamento. Elas podem ser classificadas em sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas. Uma forma farmacêutica pode apresentar os seguintes elementos: substância ativa ou princípio ativo, né, que representa o componente da formulação responsável pelas ações farmacológicas, ou seja, é o princípio ativo, é aquele que faz a ação no corpo, né? É o medicamento em si, então a gente fala o princípio ativo. Base é a substância ativa com maior atividade farmacológica, quer pelo seu potencial de ação ou quer pelo seu volume. E adjuvante é outra substância ativa que complementa a ação da base. Veículo excipiente, parte da forma farmacêutica que lhe confere forma e volume, gerando maior estabilidade e tem ação farmacológica, né? Então, o veículo excipiente tem o princípio ativo, né?
Mas a medicação não é formada só pelo princípio ativo, ele tem outros produtos inclusos, né? Que é esse que a gente chama de veículo excipiente, né? O que é inerte? Que não tem ação farmacológica. E o que é intermediário? Que tem estabilidade física e homogeneidade e equilíbrio. Corretivo. Todo ingrediente encontrado em uma formulação que visa corrigir o produto final em suas propriedades organolépticas e visuais. Edulcorantes conferem sabor agradável à preparação. E corantes conferem cor às formas farmacêuticas, né? Então vamos lá, classificação das formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas elas podem ser magistrais, que são aquelas cuja forma é de autoria do clínico. Elas podem ser oficinais, que são aquelas cuja forma e técnica encontram-se inscritas, descritas nas farmacopeias ou formulários. E a gente tem as formas farmacêuticas de especialidades, que encontram-se preparadas e embaladas e apresentam o nome fantasia da substância ativa de sua formulação. Formas sólidas. A gente tem primeiro na forma sólidas as cápsulas, né? O que são as cápsulas? As cápsulas são formas farmacêuticas sólidas, as quais uma ou mais substâncias medicinais e ou inertes são acondicionadas em um invólucro à base de gelatina. São administradas por via oral e possuem as propriedades de desintegrarem-se e dissolverem-se no tubo digestivo. As cápsulas gelatinosas podem ser duras ou moles. Aqui a gente tem, né, uma imagem da cápsula dura, né, igual a gente citou lá, né, que são fórmulas sólidas e tem duas, né, são duas partes, uma de base, uma em cima e embaixo, onde elas se complementam e fecham, né? Olha para vocês verem essa imagem. E essa cápsula derrete, ela se desintegra no estômago, tá? Então, ela já é feita para ocorrer essa desintegração. Então, essas são cápsulas duras usadas para drogas sólidas. Os invólucros vazios são feitos de uma mistura de gelatina, açúcar e água e podem ser transparentes ou coloridas. São formadas por duas peças que se unem após o meximento com a droga pulverizada. São utilizadas para substâncias secas e granulosas. Podemos fazer cápsula com revestimento entérico, com a finalidade de evitar a desintegração no estômago, sendo a desintegração no intestino. Usada também quando a substância é irritante na mucosa gástrica, podendo provocar náuseas e vômitos, né? E agora a gente tem também, pessoal, as cápsulas elásticas ou moles, né? Que são cápsulas preparadas com película de gelatina, com adição de glicerina ou sorbitol para tornar a gelatina elástica. Podem ser de várias formas e são usadas para conter líquidos, suspensões, materiais pastosos ou pós. Olha aqui a imagem, né, da cápsula gelatinosa, né? A cápsula gelatinosa, você aperta ela assim devagarzinho, ela é bem fofa mesmo, né? Você consegue ver que ela é molinha. E já a cápsula dura não, né? Para se conseguir liberação lenta de uma droga no trato digestivo, de maneira a ser assegurada uma absorção contínua e prolongada dessa substância, é aplicado um verniz de desintegração lenta em diferentes números de cápsulas, de maneira que no trato digestivo as mesmas se desintegram em tempos diferentes. Esses grânulos são introduzidos em cápsulas chamadas cápsulas de ação sustentada. Não todas essas cápsulas elas têm um produto que ajuda na sua desintegração no organismo, né? Principalmente no estômago. Comprimidos. Os comprimidos são formas farmacêuticas sólidas, de forma variável, cilíndrica ou discoide, obtidas por compressão de medicamentos mais o excipiente. Os comprimidos com massa entre 60 mg e 600 mg são as formas farmacêuticas mais utilizadas, por ser a via mais apropriada. Os comprimidos são dissolvidos no estômago pelos sucos digestivos. Aí está a imagem, né, pessoal, dos diferentes tipos de comprimido.
Então, eles têm diferentes tamanhos, diferentes formas, diferentes cores, né? E todos são comprimidos, compostos pelo princípio ativo e pelo restante dos produtos que a gente chama de excipiente, que é utilizado para formar os comprimidos, né? E o princípio ativo é o produto principal, né, que faz o efeito da medicação, que causa o efeito da medicação. Dragas, né? Dragas são comprimidos revestidos por uma substância, queratina, ácido esteárico, gelatina endurecida com formaldeído, de modo a evitar a sua fácil desagregação. Então, pessoal, olha a imagem aqui da draga, né? Só pra gente perceber que ela tem um brilhinho, né? Então, ela é diferente do comprimido, né? Porque ela tem um brilho revestido, né? Ela é toda revestida, né? De um conteúdo brilhoso e liso, né? Que a gente fala que é revestido lá por uma substância, que é queratina, ácido esteárico, gelatina endurecida, né? E a principal função desse revestimento que brilha e que é liso é evitar a sua fácil desagregação, né? Pós, né? O que são os pós? Os pós são preparações farmacêuticas. Um pó é uma mistura de fármacos ou substâncias químicas finamente divididas e na forma seca. Alguns pós são destinados para uso interno e outros para uso externo. Os pós podem ser administrados sobre as formas simples ou serem ponto de partida para outras formas farmacêuticas, como papéis e cápsulas. Atrás eu já mostrei para vocês a foto, né? Aqui, ó, para vocês verem a diferença, a gente tem aí a cápsula gelatinosa, a gente tem a draga, a gente tem as cápsulas duras, né? A gente tem o comprimido. Os óvulos, né, pessoal? O que são os óvulos? Os óvulos são formas farmacêuticas obtidas por compressão ou moldagem para aplicação vaginal, onde devem se dissolver para exercer uma ação local. O excipiente, em geral, é a glicerina. O que é o excipiente? É o produto que é utilizado junto com o princípio ativo para fazer o óvulo, né? Olha para vocês verem a imagem dos óvulos, né? Geralmente, esse material aí é a glicerina, né? Que ajuda também e facilita a introdução. Geralmente os óvulos são utilizados mais em tratamentos vaginais. Aí pela imagem dá para vocês verem, né, que é o mesmo material que é utilizado para fazer um supositório. Supositórios. Os supositórios são preparações farmacêuticas sólidas à base de substância fundível pelo calor, ou seja, 37 graus Celsius. Natural do corpo, destinado a ser introduzido no reto, gerando amolecimento ou dissolução do fármaco. O excipiente mais usado é a manteiga de cacau, junto com a glicerina gelatinada, uso local e absorção sistêmica, né? Então, geralmente é utilizado no reto e é utilizado para amolecer as fezes, né? E vocês verem a imagem no supositório, né? Também é feito por glicerina, então ele escorrega, né, ajuda na introdução e na absorção pelo organismo. As formas pastosas, né? Uma das formas pastosas que a gente tem são as pomadas, né? Que são preparações farmacêuticas de consistência pastosa, destinada a uso externo, contendo uma ou mais substâncias terapeuticamente ativas, incorporadas a recipientes adequados. Os recipientes podem ser de 4 classes: oleaginosos, como a vaselina, absorventes, como a lanolina, emulsivos, como cremes, ou hidrossolúveis, como polietilenglicóis. Podem ser adicionados a agentes conservantes, estabilizantes, corantes e aromatizantes inóculos. Aqui tem uma imagem, né, de uma pomada, geralmente vem escrito lá pomada, né, a pomada dermatológica. Geralmente nas embalagens vem se são pomadas, se são géis, se são cremes, né, então vem nas embalagens especificando qual é o produto. Géis, né, os géis são misturas semissólidas que eles se liquefazem quando aplicadas na pele, né, igual aquele gel de massagem, né, eu coloquei esse exemplo aí para vocês terem uma noção de como que é o gel, né? O gel você vai passando, ele vai virando uma aguinha entrando dentro da pele, né? Então por isso que fala assim, liquefazem, né?
ele é absorvido completamente pela pele, né? Pastas. As pastas, pessoal, são pomadas espessas devido à grande quantidade de pó insolúvel que veiculam, né? Então, as pastas geralmente são mais grossas, né? Do que a pomada. Cremes. Tipo de preparação em que o recipiente utilizado é emulsão do tipo água, óleo ou óleo-água, né? Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre as fórmulas líquidas, né? Por exemplo, xaropes. Os xaropes são fórmulas líquidas em que a substância ativa sobre a forma de pó ou líquido se encontra dissolvida numa solução aquosa açucarada. Então, o xarope, né, é um princípio ativo que vai estar em forma de pó e ele é dissolvido numa solução aquosa açucarada, né? Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias ativas em solventes líquidos, né? Elixires são preparações de fármaco no solvente alcoólico. Loções são soluções que se impregnam na pele, veículo aquoso e usado sem fricção. Sua fluidez permite a aplicação rápida e uniforme sobre uma ampla superfície. Emulsão. Emulsão é uma forma farmacêutica líquida de aspecto cremoso, feito com a mistura de um líquido em óleo. Utiliza-se agentes emulsionantes como goma arábica e gelatina. Suspensão. São formas farmacêuticas que contêm partículas finas de substância ativa em dispersão relativamente uniforme. Deve ser agitado antes do uso. Por exemplo, que eles deram um exemplo aqui de uma suspensão, é o leite de magnésio. Extratos fluidos são soluções hidroalcoólicas que constituem solúveis de drogas vegetais, onde 1 ml representa 1 grama. Injeções são preparações estéreis de soluções, emulsões ou suspensões destinadas à administração parenteral. E eu já expliquei para vocês que a administração parenteral é aquela que pode ser feita por via sanguínea, né? Vou voltar lá atrás para vocês verem, ó. Que eu expliquei na última aula, né? Aí fala para mim lá, ó. Parenteral, uso de medicamento por via endovenosa, intramuscular, intradérmica e intraarterial. Formas especiais. Também existem, né, pessoal, as formas especiais, né? Uma delas é o aerosóis, né, que se caracterizam por constituir um nevoeiro não molhante formado por microgotas, né, cujo diâmetro é compreendido entre 0,05 e 0,2 micrômetro, desculpa aí. Então, os aerosóis, né, são uma espécie de um nevoeiro que não é molhante, ou seja, não molha, né? A gente tem as ampolas, que são tubos de vidro ou plástico, colorido ou incolor, estirados nos dois topos, ou pequenas garrafas seladas que podem conter líquido em pó. A gente tem o spray, né, que são semelhantes aos aerosóis, mas o diâmetro da partícula é maior, é de 0,6 micrômetro. Vias de administração dos fármacos. Então, pessoal, vou dar só uma pequena introdução aqui sobre as vias, né? E a gente vai concluir mesmo essa parte do conteúdo na próxima videoaula. Para escolher a via de administração, deve-se considerar: a via deve fornecer o melhor efeito útil do medicamento, ou seja, aquela via ela tem que ser a via mais adequada para que o medicamento chegue o mais rápido possível no organismo e faça o seu efeito desejado. A via deve fornecer o melhor efeito útil do medicamento. A condição do paciente, né? Então a gente tem que avaliar também a condição do paciente para você avaliar qual via você vai administrar, né? Por exemplo, se o paciente não está conseguindo deglutir e engolir, então você não pode dar ele um medicamento oral, né? Comodidade. Qual a via mais cômoda para o paciente? Via mais segura. O custo da via. Qual a via que relação custo-benefício? A existência do medicamento em diferentes formas farmacêuticas
E a administração de medicamento é uma das tarefas de maior responsabilidade da equipe de profissionais autorizados a praticá-la. Requer conhecimento de farmacologia e terapêutica médica, no que diz respeito à ação, dose, efeitos colaterais, métodos e precauções na administração das drogas. Então, né, pessoal, a matéria hoje foi bem sucinta, bem tranquila, né? Vocês podem estar dando uma lida aí na apostila, que tudo que está no slide que foi repassado para vocês tem na apostila. Então, vocês vão conseguir entender com muita clareza se vocês conseguirem dar uma lidinha na apostila. Qualquer dúvida também a gente vai ter a oportunidade de estar sanando essas dúvidas durante o fórum, tá? Por hoje é só. Na próxima videoaula a gente continua, né, explicando mais um pouquinho. Tenha uma excelente tarde, noite ou manhã, né, se for dependendo do horário que vocês forem assistir a videoaula. E fique com Deus.